Queridos, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor. Foi esse texto que Deus colocou ao meu coração e convido-os a entrarmos no texto da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Dá um tempinho, que é o tempo que vocês vão encontrar. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra tremenda. Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós acabamos de ler um texto das Sagradas Escrituras que está inserido no período neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento, em um dos evangelhos que é conhecido como evangelhos sinóticos, ou seja, sinóticos significa evangelhos semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas. Existe uma narrativa bem parecida entre os três. Nós vamos observar, queridos, nesse texto, que tem como próprio tema na Bíblia Sagrada, é que Jesus acalma uma tempestade. Esse texto narra algo bem interessante. Narra a figura do divino, do poderoso, do sempiterno, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Aquele que está inserido em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz assim: e ele tem olhos como chama de fogo, e tem os seus pés como latão reluzente, e tem um cinto à altura do peito, que significa sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, de um lado, aquele que é divino, aquele que é poderoso, aquele que está acima de todas as coisas. E próximo a ele, nós, seres humanos, passageiros, pessoas pecadoras, pessoas distanciadas de Deus, pessoas que estão inseridas em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus gera a vida eterna. Nesse texto em apreço, nós vamos ver esse encontro, o encontro do divino e o encontro do humano. É interessante, vale observar ainda nessa palavra introdutória, que é impossível o homem se aproximar de Deus e não ter uma experiência poderosa ao ponto de ser marcado, de ser transformado e de ser uma outra pessoa. Olha o que a Bíblia nos diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, subtende-se que
Quando o homem se aproxima de Deus, ele é altamente transformado pela experiência que Deus permite oferecer ao homem. Nesse texto em apreço, a Bíblia nos mostra, no versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde, quando ele diz naquele dia, a Bíblia está expressamente dizendo que era um dia comum. Não diz o dia, mas aqui poderia ser uma segunda, aqui poderia ser uma terça, aqui poderia ser uma quarta, aqui poderia ser o feriado de 1º de maio que nós estamos tendo no dia de hoje. Aqui poderia ser a sexta, o sábado e o domingo. Ou seja, seria um dia comum ou um dia de feriado. Um dia comum para outros e não comum para outras pessoas. Porém, Jesus chega para os discípulos e oferece-os algo interessante, que nós podemos dizer que seria uma experiência com Deus. A Bíblia diz que eles despedem as multidões e o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, esse texto traz uma observação. Estavam os discípulos, eles estavam no barco, e a Bíblia nos mostra claramente aqui que outros barcos o seguiam. Então, esse texto nos mostra que não era um só barco. Outros barcos o seguiam. Pastor, seguiam para onde? Seguiam a Jesus, aonde Jesus se destinava. E a Bíblia diz que nesse momento, no momento de um dia qualquer, de um momento que poderia, como eu disse, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, um dia comum, de repente, a Bíblia diz que eles estavam no barco e de repente veio sobre eles um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Queridos, isso acontece muito nas nossas vidas. E talvez você que esteja nos assistindo aí possa imaginar. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós estamos em um dia comum, em um dia tranquilo, e de repente, na metade do dia, acontece algo que mexe com a estrutura. Às vezes é uma doença, às vezes é uma falta de emprego, às vezes é uma falta de paz, às vezes é um incômodo, e de repente aquele dia que seria um dia comum, e talvez um dia feliz, de repente esse dia é transformado em um dia de angústia, em um dia de tristeza, em um dia de incerteza, em um dia de agonia, ao ponto da pessoa se desesperar. Mas eu quero dizer uma coisa. O Jesus que estava no barco era um Jesus poderoso que sabia muito bem do que estava acontecendo e sabia muito bem da sua capacidade de reverter todos os quadros difíceis da vida. Eu não sei como você se encontra aí na sua casa. Eu não sei como está o seu barco. Talvez seu barco, pela parte da manhã, estava tranquilo. Mas, de repente, seu barco chegou na parte da tarde e ele começou a balançar devido a uma grande tempestade sobre ele. E talvez você esteja me escutando aí dizendo, meu Deus, o que é que vai acontecer da minha vida? Eu quero dizer uma coisa. Essa tempestade, ela é temporária. Jesus está cuidando da sua vida de uma forma muito especial. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar, ou seja, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo Senhor da nossa vida. Então, nós podemos observar aqui que aquele dia comum, ele foi tomado por uma grande tempestade. E aquela tempestade chegou ao ponto de balançar o barco, de mexer com a estrutura das pessoas que estavam lá, os discípulos, mas algo nos chama a atenção nesse texto, que nos deixam impressionados. A Bíblia diz, no versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. A popa é uma das partes principais do barco, ele fica no fundo.
e Jesus estava dormindo, tranquilo. Isso demonstra um Jesus que está a par de toda a situação e que não há nada que venha abalar ele, porque ele é poderoso para cuidar da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz. Em Isaías capítulo 41, 43, versículo 1 e o versículo 2. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Fazendo uma correlação do capítulo 41 e 43, nós podemos observar que ele diz, se as águas ela não podem te submergir e o fogo não pode te queimar, porque Deus está conosco. É interessante a forma que Deus trabalha. Ele tem um cuidado todo especial na nossa vida. Então, Jesus estava ali dormindo. Isso significa que ele estava na situação, que ele estava agindo, que ele estava movendo, que ele estava trabalhando sobre a vida dos homens, dos seus discípulos e todos aqueles que estavam. Queridos, baseado nessa palavra introdutória, eu gostaria de falar-lhes sobre 4 coisas básicas, mas fundamentais para a nossa vida, para que possamos entender acerca das tempestades da vida. Ou seja, Jesus acalma a tempestade, mas a tempestade, às vezes, não é algo tão ruim. A tempestade vem para que possamos entender que Deus está agindo através dela. A primeira verdade bíblica nesse texto é que as tempestades, elas são inevitáveis. Olha o que a Bíblia diz. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra de Deus: eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que coisa linda. Quando nós olhamos para esse texto, às vezes ficamos assustados. Mas esse texto mostra um Deus que cuida da nossa vida de uma forma toda especial. Ele está dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele diz assim, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, as tempestades, elas são inevitáveis. Nós não temos como prever a tempestade espiritual. Nós não temos como intervir na tempestade espiritual. Às vezes ela vem e elas são inevitáveis, porque Deus permite que isso aconteça na nossa vida para forjar o nosso caráter, para que possamos crescer nele, para que possamos estar com nossos corações voltados para ele, para que nós possamos estar livres de todas as amargas da religiosidade e para que nós possamos entender que em Cristo nós podemos passar diante de todas as coisas. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Às vezes nós escutamos tanto que aceite Jesus. E se você aceitar Jesus, você está livre de todas as lutas da vida. Você vai ser milionário, você não vai ter doença, você vai estar livre de tudo, de todo mal. E nós vamos observar que tudo isso não é bíblico. Tudo isso não está na Bíblia. Às vezes nós entregamos sim a nossa vida para Jesus e nós passamos por uma luta intensa. E são essas lutas que nas entrelinhas nós entendemos que o nosso caráter está sendo forjado. Deus só usa pessoas que passam pela fornalha. Deus não usa neófitos. Deus não usa crianças. Deus não usa pessoas, quando eu digo crianças, não é criança em si que eu quero dizer, crianças como pessoas que não entendem que é muito importante passarmos pelas lutas e pelas fornalhas para que possamos ser melhores de tudo aquilo do que Deus tem para realizar na nossa vida. O apóstolo Paulo, para pregar o evangelho, primeiro ele foi preso, ele passou por 3 naufrágios, ele passou por perseguições. Nós vamos observar Estevão, Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7. Nós vamos ver que aconteceu uma perseguição contra a vida deles. Nós vamos observar 3 mancebos, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles passaram por dificuldades em uma fornalha e eles foram forjados
o seu caráter mais ainda. E, ou seja, eles glorificaram o nome do Senhor. Então, nós vamos observar que as tempestades são inevitáveis para trabalhar na nossa vida de uma forma toda especial. Eu não sei quais são as tempestades da sua vida. De uma coisa é certa, ela foi inevitável. Mas de uma coisa é certa, é que Jesus está cuidando da sua vida de uma forma muito especial. E você não vai perecer, você não vai morrer, você não vai parar. Pelo contrário, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele trabalhará de uma forma plena e poderosa na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será muito, muito, muito maior do que a primeira. Então, a primeira verdade bíblica nesse texto é que as tempestades, elas são inevitáveis. A segunda verdade bíblica nesse texto é que as tempestades, elas são imprevisíveis. Da mesma forma que você não consegue evitar, você também não consegue prever as tempestades. Elas são imprevisíveis. Queridos, quando digo imprevisíveis, é que naquela época, ou seja, o Mar da Galileia, era conhecido pelas suas tempestades fortes e repentinas. É um grande lago de águas doces que, além de ficar 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo, é cercada por 3 montanhas, ou seja, a mistura de ar quente que ficava em volta do mar com o ar frio que estava às montanhas, próximo das montanhas, acaba gerando uma espécie de estufa que gerava grandes tempestades daquela época. Ou seja, a geografia daquela época era favorável a uma tempestade, mas mesmo assim elas seriam imprevisíveis. Ou seja, as tempestades, ela vem dentro de uma imprevisibilidade. Mas Jesus, ele sabia de todas as coisas muito antes. Talvez você esteja passando por esse tipo de tempestade, mesmo sabendo que ela é inevitável, mesmo sabendo que ela é imprevisível. Às vezes você chora, às vezes você se desespera, às vezes você faz perguntas e mais perguntas no seu coração, coisas do tipo por quê, para quê e o que é que está acontecendo. Mas Jesus está no barco e, entre aspas, está dormindo. Mas se prepare, porque ele já está acordando. E quando ele acordar, ele vai fazer coisas grandes e poderosas na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu lar. E salvação, cura, transformação, e tudo que Jesus deseja realizar sobre a sua família, assim ele o fará, porque ele é Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus, que ama as nossas vidas de uma forma toda especial. Da mesma forma que as tempestades são inevitáveis, que elas são imprevisíveis. Mas, em terceiro lugar, as tempestades são administráveis. Olha como elas estão melhorando. A primeira, você não evita. A segunda, você não consegue prever. Mas a terceira, você consegue administrar. Como assim, pastor? Os discípulos, em primeira instância, confiaram nas suas experiências, confiaram em si. Mas olha o que Provérbios, capítulo 28, versículo 26 diz. Quem confia em si é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Eu quero dizer uma coisa. Há tempestades na nossa vida que ela vem tão forte que às vezes não conseguimos administrar. Mas Jesus está dizendo que quando nós confiamos nele e quando nós dependemos dele, nós conseguimos confiar plenamente naquilo do que ele vai realizar na nossa vida. Ser administrável é confiar, é você olhar para a situação e você vê o vento contrário e você vê as coisas terríveis acontecendo, mas você continuar firme e acreditando no Deus Todo-Poderoso da sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 1. A vida de Jó ali estava tranquila. Jó, a Bíblia diz que ele tinha
a sua família, ele tinha uma vida diante de Deus, e Jó, vamos dizer assim, era alguém que financeiramente era muito bem, tinha senhores o servindo. Mas a Bíblia diz que a sua vida tranquila, aconteceu uma grande tempestade sobre a vida dele. Satanás se apresenta diante de Deus, e Satanás faz uma proposta indecente. A proposta não era tirar os bens apenas, a proposta era acabar, dissipar, destruir a vida de Jó. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus disse, tu podes tirar tudo, mas a vida dele tu não vai tirar. A Bíblia diz, queridos, que Jó, antes de tudo isso, era um homem que amava a sua família. Ele servia a Deus, de tal forma que a Bíblia diz que de madrugada ele orava pelos seus filhos, e ele oferecia os seus filhos diante de Deus. Quando nós vamos olhar no hebraico, essa palavra, oferecer, tem muito a ver com sacrifício, mas não sacrifício de matança, mas ele entregava na mão de Deus no sentido de dizer assim, Senhor, os meus filhos são teus, a minha família é tua, tudo que eu tenho é do Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo muito claro. Isso eu li de um livro há muitos anos, de um pastor, até tive na igreja dele, e uma pessoa muito preciosa, tive o prazer de conhecê-lo, de tomar café junto, pastor Jorge Linhares, pessoa maravilhosa. E um livro dele fala sobre que Satanás, ele tem ódio da nossa vida, sabe por quê? Porque ele é invejoso. Ele tem inveja da nossa vida. Satanás não tem família. Satanás não tem o prazer de ter família, de ser casado, de ser pai. Ele nunca teve o prazer de tudo isso que nós temos, de viver a vida, de servir a Deus. E já dizia, permita essa expressão, a minha mãe, ela tinha um adágio que ela diz assim, a alegria do nu é rasgar quem está vestido. Isso é uma grande verdade. Satanás tem ódio da nossa vida, tudo que temos, tudo que Deus nos abençoa, ele tenta se levantar de uma forma feroz contra a nossa vida. E uma das armas que ele faz são tempestades que vêm. E a Bíblia diz que ele chega para Deus e diz, olha, acaba com ele. O Senhor permitiu que existe a vontade permissiva de Deus, permitiu que tocasse nele, permitiu que acontecesse tudo aquilo, mas que não o matasse. E nós vamos ver que lá na frente, ele sendo abandonado por tudo e por todos, e aonde os seus próprios amigos levantam-se contra ele e começa a procurar pecado na vida dele, como se dissesse, tudo que você está passando foi por um suposto pecado. Ou seja, além de ser abandonado, ele foi acusado de pecado. A sua esposa deu as costas. Coisas terríveis aconteceram na vida dele. Ou seja, a tempestade veio de uma forma terrível. Mas de uma coisa é certa, ele soube administrar. A pergunta é, você sabe administrar as tempestades que tem na sua vida? Você consegue controlar e deixar Deus no centro? Você consegue colocar Deus no centro da sua vida? E nesses momentos mais difíceis, de intempéries, momentos de incerteza, você consegue dizer, olha, Deus, o Senhor está aqui no controle da minha vida. O Senhor está cuidando de mim de uma forma toda especial. Olha o que a Bíblia diz. No livro de Jó, quando ele diz assim, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser impedidos na minha vida. Queridos, o Deus que nós servimos é um Deus que cuida da nossa vida de uma forma toda especial. É o Deus transcendente, o Deus que está bem longe, mas ele é o Deus imanente, Emanuel, que está bem perto. E é tão lindo, porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, aquele que é transcendente, que está longe, ele está tão perto de nós, como o ar que nós respiramos. Sabe como? 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Olha que coisa linda, versículo 15. Eu profetizo isso para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Olha o versículo 15. Agora, os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos à oração
que for feita nesse lugar. Que coisa linda. Por isso que a Bíblia diz, pedir dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me encontrares de todo o coração. Olha o que Salmo 141, versículo 2 diz. Suba a minha oração perante a tua face como incenso e seja o levantar das minhas mãos como oferta vespertina. A oração, ela dentro de uma administração, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus está dizendo para você que está aí, talvez você esteja numa depressão, talvez você esteja numa cama, talvez você esteja passando uma dificuldade tremenda na sua vida, talvez o seu lado emocional não está bem. Eu quero dizer uma coisa, Jesus, ele está administrando a sua vida, ele está cuidando de você de uma forma muito especial. Ele está trabalhando no seu interior. E eu profetizo, biblicamente falando, sobre a sua vida, que Deus vai mudar a história da sua vida. Você, mais do que nunca, vai buscá-lo e Deus vai transformar você. Sabe por quê? Pelo simples fato de você administrar colocando Jesus na sua vida. Ele vai trabalhar de uma forma toda especial. A terceira coisa que nós podemos observar é que Jesus, a tempestade, ela é pedagógica. Quarto e último lugar, a tempestade é pedagógica. A palavra pedagógica, ela vem da palavra pedagogia. Eu posso falar porque pedagogia é uma das formações que eu tenho, e eu amo muito a questão da pedagogia. A palavra pedagogia, ela vem de uma variação no grego, paidos agogei. O que significa paidos agogei? Quando nós vamos olhar esse termo, nós vamos observar que os escravos daquela época, da época antiga, eles, através dos seus senhores, eles tinham uma função. Eu acho essa função básica, uma função tremenda. Eles pegavam os filhos dos senhores e levavam-os para a escola. Pegava na casa e levava para a escola. Por isso que essa variação desse termo, paidos agogei, eram os escravos que pegavam os filhos dos senhores de engenho e daquela época e pegavam e levavam para a escola. Quando eu olho para essa palavra pedagogia, eu posso também colocar dentro de uma visão espiritual. Ou seja, o Senhor, ele permite que ele pega a nossa vida e ele permite nos levar para uma escola. Essa escola não é uma escola do segundo grau, do primeiro grau. Essa escola é a escola da vida. São as escolas da vida. E essa escola da vida, o que seria? É a gente saber andar nele, trilhar nele, viver nele, ter a capacidade de buscar ao Senhor. Querido, servir a Deus é algo tremendo. Servir a Deus é uma renúncia. É você chegar e não olhar para trás. Eu posso falar sobre a minha vida. Vocês que me olham aí, eu me converti no dia 26/9/97. Eu sou um ex-roqueiro que escutava as bandas metálicas como Iron Maiden, escutava bandas como Creator, como Slayer, Sepultura. Eu não acreditava em Deus. Eu andava com camisa preta, bota, corrente. E eu saía nas ruas, dizendo que Jesus não existia, dizendo que esse Deus era um Deus fraco. Quantas e quantas vezes eu dizia isso? Mas é incrível. A Bíblia diz, se um grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. No dia 26/9, eu tive um encontro tremendo com esse Jesus, que eu não conhecia, que eu não sabia. Eu apenas mensurava o nome dele, sem saber quem ele era. Eu tive um encontro com ele. E esse encontro mudou a história da minha vida. Primeira coisa que ele fez, ele expulsou os demônios que estavam dentro de mim. Segunda coisa, ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. E esse Espírito Santo, através do Senhor, gerou libertação, transformação e convicção nele. Se eu for olhar, de 97 para cá, eu estou há quase 28 anos servindo a Deus e nunca me desviei. E a pergunta é, por que isso? Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 54, versículo 10 diz, embora as montanhas se desviem de um lado para o outro,
e os outeiros comecem a tremer. O meu constante amor não se separará de ti, assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que nós aprendemos? Que todas essas tempestades que vêm na nossa vida, elas são inevitáveis, elas são administráveis, ela tem processos, mas, acima de tudo, ela é pedagógica. Você acha que esse tempo que eu passei na igreja, eu nunca passei por luta? Passei por muitas lutas. Talvez para muitos poderiam dizer, vai desistir, não vai aguentar. Mas são as experiências que nós temos com Deus, que nos faz ser humanos melhores, que nos faz ser melhores diante de Deus, que começamos a entender, assim como o apóstolo Paulo diz, que nós somos pobres, cegos e nus. Ou seja, toda experiência que nós passamos, essa experiência gera mudança na nossa vida. E essa mudança nos aproxima de Deus. Então, Jesus está dizendo para você que está aí, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você está passando um tempo de escuridão, Jesus está dizendo, eu já levantei do barco, eu já acordei, eu agora estou começando a parar a tempestade, eu estou começando agora a trabalhar sobre esse barco. E uma vez trabalhando sobre esse barco, ele está trabalhando sobre a sua família, ele está trabalhando sobre a sua casa, ele está trabalhando sobre o seu lar, ele já está curando, ele já está libertando, ele já está gerando dentro da sua vida uma mudança tremenda, ao ponto de você dizer, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações e que possamos entender que nós estamos passando os últimos tempos de Cristo aqui na Terra. Hoje nós podemos ver, eu não quero entrar muito no mérito, muita coisa na internet, muito oba-oba, muita coisa, muita gente vivendo um evangelho meio esquisito, meio um evangelho que a gente olha e diz, meu Deus, não é dessa forma que nós aprendemos. Há uma coisa que tem mexido muito, porém, o verdadeiro evangelho ele é muito simples, é muito pontual, é servir a Deus, é renunciar ao mundo, é correr do pecado, é entender que a tempestade vai passar. Sabe por quê? Porque Jesus ele quer levantar uma geração que ame a palavra, uma geração da sola escritura, somente a escritura, que viva para ele, viva por ele. Sabe por que ele quer fazer isso? Porque ele está voltando para buscar a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz, em Salmo de número 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Deus forte, poderoso, ele é o Rei da Glória. Por fim, eu concluo essa mensagem traduzindo aquilo que um teólogo falou. Perguntaram para esse teólogo, quem é Deus na sua vida? E eu replico o que ele falou claramente. Deus é espírito perfeitamente bom, que cria, que sustenta e que dirige todas as coisas. Esse Deus está na sua casa, está no seu lar, está na sua família, ele está dentro de você e ele é mais real do que o ar que nós respiramos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.